Olá, pessoal, tudo bem? Professora Júlia Andrade, converso com vocês aqui, do Turma de Redação Concursos. Eu vou explicar sobre a redação da Consulplan, a partir do exemplo, do edital do TJ do Maranhão, tá? Que é feito pela banca. Então, você vai fazer concurso do Instituto Consulplan. Se eu falar Consulplan, gente, Instituto Consulplan é uma questão de CNPJ, tá? As pessoas falam assim, tem diferença. Olha, enfim, não. O que acontece? A gente vai falar sobre todas as questões relacionadas à redação. Aqui várias dicas, que são muito importantes você compreender, porque cada banca tem um recorte específico da sua forma de entender a redação. É uma redação difícil, Júnia? Não, não é, tá? Então, não é um concurso, por exemplo, o aluno vai fazer um concurso da Fundação Carlos Chagas, é bem mais difícil. Instituto Consulplan não, é tranquilo. Se você tiver técnica, você vence, tá? Acredite que dá para você vencer sim, tendo a técnica aí adequada, a técnica correta, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Júlia Andrade Viana, eu sou professora de discursivas e de redação para concurso língua portuguesa há quase 25 anos, né? Ou seja, então, tudo que vocês imaginarem que já aconteceu em termos de discursivas para concurso, praticamente passou pelas minhas mãos, tá? Trabalhei em projetos enormes, projetos grandes, assim, grandes portais, grandes cursos, e tem esse curso mais dedicado à turma de redação concurso, é um curso mais procurado por alunos veteranos, principalmente, né? Porque o aluno veterano, ele gosta daquela informação mais técnica, mais direcionada, que ele não precisa ficar, assim, vamos dizer, se aprofundando tanto, mas ele corta caminho, pega exatamente a essência da informação e assim ele segue, tá bom? Então, como é que é o nosso curso? Por exemplo, aqui vou explicar para vocês. Nesta aula, essa mini aula que eu vou dar do TJMA, o curso lá no Turma, ele segue primeiro com toda a inovação que a Consulplan tem, tudo que significa, tá certo? E depois ele vem para a base. Por quê? Porque tem alunos que precisam de um reforço, então ele vai lá para a parte básica da redação. E tem aluno que capta a informação essencial, acha tranquilo, então fica muito objetivo o aluno ali com meia hora ter uma noção excelente de redação no primeiro vídeo, vamos dizer assim, tá certo? No vídeo subsequente a essa apresentação, e ele capta aquela informação mais importante para ele e já consegue fazer o seu próprio texto, tá? Vamos lá? Vou pegar aqui do TJMA e vou explicar bastantes informações importantes para vocês. A banca pede uma dissertação, tá certo? Que vai versar sobre o tema da atualidade. E realmente ela trabalha com atualidade, tá, gente? Vocês não vão encontrar nada na Consulplan que seja assim muito geral demais, não. Às vezes é um geral, mas um geral bem localizado dentro de alguma coisa que tenha uma fundação, um fundamento bem atual. Às vezes a banca gosta muito de pedir temas muito associados à própria área, por exemplo, isso aqui é uma área do judiciário, então é muito natural que ela faça isso, tá bom? Depois eu passo uma listinha aqui de temas preferenciais. A prova discursiva será avaliada numa escala de 0 a 30 pontos. Redação para concurso deste nível, o ideal é que a gente tire quase o total, tá certo? A gente, não adianta, eu consegui um mínimo, dá para entrar? Não, você tem que trabalhar para conseguir o total, porque é uma redação meramente técnica. Então você pegou a técnica, você tem condições de sim se aproximar da totalidade dos pontos, porque muitos dos seus concorrentes vão fazer isso, tá bom? As provas objetivas discursivas têm duração de 4 horas e 30 minutos. Em concurso, quando acontece isso, qual é a dica? Primeiro, rascunhar a redação. Júlia, mas não dá tempo? Dá, gente. Quem diz que não dá tempo é porque não estuda o suficiente. Tem que estudar bastante para a prova objetiva, de certo modo, para que você tenha um pouco mais de automatismo, ou seja, de reconhecimento dos enunciados e possa responder mais rápido a questão, não é? E a discursiva é aquilo que você pega primeiro. Por quê? Porque você precisa entrar em contato com o tema, redigir, fazer ali um rascunho do tema, pelo menos ter uma noção de elaboração de rascunho, para depois você fazer a tua discursiva com muito mais segurança, tá bom? Ou seja, na hora que você for passar limpo. Os critérios avaliados. Aqui faltou só o O do coesão, gente. Isso aqui deve ter sido na hora que eu cortei. Vamos lá. A banca vai analisar, e aí vale, você vê que vale bastantes pontos, a parte de argumentação e informatividade dentro do tema, vamos dizer assim, dentro do tema proposto. Então ela vai analisar, usa esse código AI, exatamente para avaliar a originalidade, suficiência, correção, relevância, propriedades de informações. O que é isso, professora? Argumentação e informatividade.
Gente, apesar de a banca trabalhar o nome dissertação, porque o que é dissertação? Dissertação é explicação, é uma explicação. Mas ela avalia a argumentação, o quê? O poder do convencimento, tá certo? Então você tem que ter ideias, fatos, opiniões com as quais você vai usar para você convencer, tá? Então a banca fica muito atenta a isso. Porque na hora que ela for avaliar, né, isso dentro da avaliação de aspecto técnico, ela vai observar como você não só apresenta seus argumentos, isso é importante, tá? Como você não só apresenta seus argumentos, mas, sobretudo, como você organiza esses argumentos. Então, você tem que ter uma argumentação, né, selecionada e organizada. Como assim, Júnior? Selecionada e organizada? Por exemplo, você diz, né, você está trabalhando os efeitos, né, do aumento do aquecimento global, quer dizer, os problemas do clima, vamos generalizar. E aí você diz que um primeiro efeito são as enchentes, inundações que ocorrem em massa. E o segundo é a má distribuição das chuvas. Então, quer dizer, você pensa em inundações, má distribuição das chuvas. Quando você escreve isso, é ideal que você reordene esses dois elementos. Por quê? Essas duas ideias. Porque para você ter uma abundância, né, para você ter uma enchente, uma inundação em massa, primeiro precisa chover. Então é legal que você fale primeiro sobre as chuvas, né, tá certo? Vamos dizer assim, sobre a alteração do regime de chuvas causado aí pelo aquecimento global e depois você vai falar de inundação e enchente. Então você tem que pensar, na hora que você vai pensar o teu argumento, é bom você pensar nessa organização porque a banca pontua. E muita gente não sabe, né? Não sabe nada sobre isso. Nem pensou nessa possibilidade. A pessoa simplesmente joga os argumentos dela sem pensar no critério de ordem, tá? O que para a banca é bem complicado. Outro critério muito importante é a informatividade, gente, dentro do tema. Olha só, isso aqui é bem importante mesmo. A banca vai analisar como, né, você compreende a proposta temática, certo? Então ela vai te dar uma proposta temática. Eu vou explicar até uns segredinhos aqui na Consulplan, você tem que ficar bem espertinho, tá? Senão você compreende parcialmente a proposta temática. Então ela vai observar como você compreende a proposta temática. E a Consulplan ela trabalha naturalmente com textos motivadores. Parte dos teus argumentos tem que ter uma ligação com os textos motivadores. Opa, Júnior, não sabia. Parte dos seus argumentos precisam ter ligação com o texto, né, com o texto base, os textos que precedem a proposta temática. Muita gente também não sabe isso. A pessoa só vai descobrir quando recebe a nota preliminar, o que nem sempre é uma boa notícia. Ou seja, eu ficar sabendo disso tardiamente no momento que eu não posso fazer muita coisa, eu não sei recorrer daquela situação e às vezes não vai adiantar recorrer. Então, gente, a informatividade a banca analisa em dois planos. A informatividade que você aproveita com base nos textos que precedem o tema e a informatividade que é sua, que é original, tá certo? Certinho? A dos textos é a da propriedade das informações, tá bom? É da relevância também, de você analisar o que foi mais importante, que a banca te deu ali, que você quer trazer para o texto, tá? Professora, poderia demonstrar isso? Vou pegar aqui um exemplo, olha só. Isso aqui foi o concurso da Secretaria, esse erro da banca, tá, gente? Não é meu não, tá bom? A banca também erra. Ó, concurso público da Secretaria, escritando isso aqui colado. Da Secretaria de Educação de Juiz de Fora, município de Minas Gerais. Né? Foi até um tema que a gente acertou aqui no Turma de Redação. Turma de Redação, quem acompanha o nosso canal, ali o canal Júnior Andrade Discursivos, na verdade, Discursivas Júnior Andrade, você acompanha sempre, a gente está acertando temas e os alunos comentam. Vou até mostrar, tá bom? Não custa mostrar, né? Por exemplo, nós temos aqui, olha, a redação do IPEA recentemente, né? Discursiva do IPEA, os dois temas da discursiva de uma das áreas nós acertamos. Aqui uma aluna super feliz, ela se emocionou quando viu a prova discursiva, não é? A gente acertou os dois temas da prova dela, se eu não estou enganada, é Câmara dos Deputados. Além disso, a gente acertou o tema do cargo mais concorrido da Câmara dos Deputados, tá certo? Então, assim, só mostrando alguns aqui para não ficar chatinho. Bom, mas voltando à questão da Consulplan, né, do Instituto Consulplan. Esse concurso de fora, a banca trouxe um texto
Nesse texto se falava sobre a epidemia do coronavírus, né? Que fez com que as crianças sentissem saudade da escola. As crianças, jovens sentiam saudade da escola por conta do isolamento social, aquela história toda. E o texto 2, falando que a escola é um local privilegiado de encontro, de interlocução, de questionamento, de construção e transformação do conhecimento. Conhecimento não é só nos livros, mas nas experiências de cada um. Né? Então, estou falando da escola ali como um local de diversidade, de encontro, de preenchimento de vida. Né? Para muitas crianças, é a primeira socialização pós-família. E aqui, os quadrinhos, né? A banca traz os quadrinhos eles meramente vão estimular, a gente dialoga um pouco com os quadrinhos, né? Eles apenas vão trazer pra gente um senso crítico, tá? Perfeito? Aqui, por exemplo, eu adoro esses momentos em família, né? Não tem ninguém em família, né? Todo mundo com o seu próprio aparelho. E muita gente confunde, filho, né? Escolaridade é uma coisa, educação é outra, né? Tá certo? Ou seja, mostrando a importância da escola para além da escola. E aí a banca veio e trouxe isso aqui, foi esse o tema. Considerando os textos anteriores como motivadores, redige um texto dissertativo argumentativo, quer dizer, um texto para você não só explicar, mas também para você convencer, posicionando-se acerca do seguinte tema. O tema é este, o ambiente escolar como suporte para ampliação das habilidades socioemocionais. Gente, isso aqui foi um tema voltado exatamente para a educação, porque era um concurso, né, para a Secretaria de Educação da cidade de Juiz de Fora. Então veja que a banca gosta. Não é que ela vai fazer isso sempre, tá? Fica a dica, não é sempre. Ela gosta, às vezes, de trazer temas, né, que tenham relação muito íntima com a área. É muito comum, você pode dividir em dois mundos, com o Instituto Consuplan. Temas muito atuais, por exemplo, as enchentes do Rio Grande do Sul. É um tema bem atual. A banca não vai falar dos enchentes, vai falar sobre problemas climáticos, certo? E aí, por acaso, enchente do Rio Grande do Sul é um contexto de atualidade para ela. Mas ela pode falar do ambiente escolar, se for um concurso sobre escola. Um concurso sobre justiça, ela pode falar sobre temas, né, relacionados à justiça, tá? Então, vamos lá. Quando você estiver escrevendo, a banca, né, primeira dica, gosta muito de conceito. Os alunos que conseguem a totalidade dos pontos são alunos que vão se atentar a esses pequenos detalhes que eu vou falar para vocês. São alunos que trabalham conceitos. Júnior, o que é um conceito? Um conceito é você dizer o que é. É uma ideia. Mas eu não sei o conceito correto. Gente, por isso se chama conceito, não se chama definição. Quando eu trago um conceito, eu trago uma ideia do que eu tenho. A banca valoriza a minha ideia do que tenho sobre aquele elemento. É claro que precisa ser uma ideia coerente, ou seja, uma ideia que convença, que traga um mínimo de pertinência, né? Um mínimo de sentido. Porque você não pode trazer uma ideia sua que não faz sentido. Por exemplo, que vá trazer um discurso falseado sobre aquele assunto, tá bom? Mas se você puder, você pode trazer um conceito. E esse conceito pode aparecer onde? Em qualquer parte da redação. Pode aparecer na introdução, pode aparecer no desenvolvimento, né? Ele só não fica muito bem enquadrado, vamos dizer assim, trazendo aí uma exceção, na conclusão, porque a conclusão já é um encerramento, tá? Então, a primeira dica para você conseguir a totalidade dos pontos é conceituar. Então, veja aqui, ó. O ambiente escolar como suporte para a ampliação das habilidades socioemocionais. Então, quem está fazendo esse concurso na área da educação, a pessoa sabe o que são habilidades socioemocionais, entendeu? Se eu vou fazer o concurso nas carreiras policiais e a banca entra em alguma questão própria de segurança pública, eu sei do que ela está falando. Se vou fazer o concurso, né, no âmbito do Poder Judiciário, e a banca entra, por exemplo, com algum aspecto relacionado a processo eletrônico, por exemplo, eu estou fazendo um concurso para a área judiciária, eu sei do que ela está falando, entendeu? Então eu posso trabalhar esse conceito que eu domino. Então olha só, entende-se por habilidades socioemocionais os comportamentos que permitem ao indivíduo controlar suas emoções, tomar decisões de forma responsável, ter mais autonomia e ser mais solidário. Tá vendo? Você começou de forma a conceituar. Não é? Mas você não precisa trabalhar o conceito só aqui. Se você estiver desenvolvendo o argumento, por exemplo, e você sentir vontade de conceituar algum elemento técnico com o qual você lidou aqui no desenvolvimento, você pode fazer. A banca tem essa percepção, tá? Então fica a primeira dica. Pessoal, eu falei para vocês sobre organizar a argumentação, né? Selecionar e organizar a argumentação. Vamos ver essa introdução, como é que tá? Então, olha só, ela traz o conceito do que são habilidades socioemocionais para começar a conversa.
E aí ela vem, ó, no ambiente escolar, porque a banca falou, ambiente escolar. Tais habilidades, as habilidades socioemocionais aqui mencionadas, podem ser ampliadas, porque a banca falou sobre ampliação, né? Por meio das atividades em grupo e por meio de projetos interdisciplinares. Então perceba que quem fez essa redação, né? Foi até uma ex-aluna que passou em primeiro para a área dela. Quem fez essa redação, o que essa pessoa pensou, né? Basicamente. Ela trouxe esses dois argumentos. Olha, eu quero trabalhar o desenvolvimento, né, a ampliação de habilidades socioemocionais na escola por meio de atividades em grupo e por meio de projetos interdisciplinares. Vamos pensar um pouquinho, mesmo a gente não sendo da área da educação. Será que, primeiro, a seleção está correta? Sim, a seleção faz sentido. Atividade em grupo pertence à escola. Projeto interdisciplinar, ou seja, projeto que envolve várias disciplinas ao mesmo tempo, 2 ou mais disciplinas, também pertence à escola e é bem atual. Isso que é interessante, tá? É bem atual. Então, por enquanto, em termos de seleção, a redação vai muito bem, obrigado. Em termos de seleção, tá bom? Em termos de organização, temos uma falha. A gente não quer a totalidade dos pontos, não é isso que a gente quer? A gente pode caprichar. Por quê? O que vem primeiro, a atividade ou o projeto? Só você pensar. O que vem primeiro, a atividade ou o projeto? Temos atividade e temos o projeto. Ora, primeiro você precisa ter um projeto. E depois você pensar as atividades. Então, é mais lógico eu trazer a palavra projetos, né? Ou seja, seria mais coerente trazer a palavra projetos para aqui, para o lugar de atividades. E colocar atividades em grupo depois. É isso, gente, que a banca observa nas chamadas redações perfeitas, tá? Então essa redação ela quase beirou a perfeição, tá certo? Muitas vezes o aluno tira total, por quê? Porque aí naquele concurso ninguém conseguiu marcar esse caminho, entendeu? Então vamos lá. Ora, mas tudo bem. Então o aluno foi isso aqui, ele trouxe atividades, né, em grupo e por meio de projetos. Outro critério que a banca analisa, né, antes de a gente descer um pouquinho mais, é o critério coerência e coesão, né? Que tá voltando o ozinho, vamos ajeitar. Coerência e coesão. Ora, quando tem este critério aqui, o que a banca quer? A coerência é aquilo que combina, que faz sentido. Eu estava ali lendo os argumentos com vocês, o que eu falei? Ora, atividade em grupo é coerente com a proposta da escola? É. Coesão, não, perdão, né? Trabalho em projeto interdisciplinar é típico da escola? É. Então a coerência com tudo que eu penso, será que é pertinente a esse mundo do meu tema da redação? É isso. Não é? Será que o uso gramatical, as escolhas que eu faço, elas são adequadas? A linguagem que eu uso é coerente, combina com esse momento né, discursivo? Sim. Então é isso que é coerência, tá? Analisado do texto em todos os seus materiais, todos os seus instrumentos. E o que é a coesão? É a organização, a interligação, né? Então, você vai trabalhar coerência e coesão, que é a organização adequada de parágrafos, a ideia de continuidade, ou seja, o tema é um contínuo, né? A ideia de que as ideias também são progressivas e o uso próprio dos articuladores, que vão fazendo a costura do texto, sim. Porque se eu sair de um período X, ponto final, vou para um período Y, eu não posso simplesmente amontoar frases, tá certo? Fazer com que uma frase seja subsequente a outra sem nenhuma interligação. Tem que haver alguma coisa em Y, né, que esteja ligada ao X que já passou. Tem que haver alguma coisa em Z, né, do período Z, que tenha ligação com o conteúdo de Y. Entenderam? Isso é coesão, é a costurinha. E assim o texto vai sendo costurado, tá bom? A banca valoriza muito. Então, gente, é muito importante que eu ingresse aqui na redação, entendendo o que eu preciso, qual é a combinação que eu vou fazer e como eu vou costurar essa combinação, tá? Eu vou te dar uma dica. Você coloca uma camisa, né? Então é uma peça de roupa no seu corpo. Você coloca uma calça ou uma saia, outra peça de roupa no seu corpo. Mas às vezes você sente necessidade de colocar um cinto. Por quê? Porque no ambiente que você vai é um pouquinho mais formal e aí você quer colocar um cinto para mostrar, né, que está tudo interligado. Então a coesão é este cinto.
A coerência é a combinação entre a camisa e a calça, a adequação, a camisa e a saia, a adequação. E a coesão é essa costura que se trava entre essas peças, tá bom? Perceba que a coesão, ela é solicitada em muitos casos. Por que ela é solicitada? Porque é muito comum os candidatos fazerem períodos muito extensos e a coesão não aparecer, não é? Então a banca solicita, eu quero analisar a coesão. Então você tem que dar a oportunidade para teu texto providenciar coesão, ou seja, colocar o cinto, tá? Senão não fica tão elegante, entendeu? Então você vai colocar o cinto. Quando a banca diz que quer ver coesão, ela quer ver mesmo. Não é uma escolha sua. Você vai fazer períodos menores, né? De modo que você tenha oportunidade de demonstrar coesão. Como assim, profa? Vou mostrar aqui, ó. Aqui eu tenho a primeira sentença, ponto final, como se fosse uma sentença X. Vou para a sentença Y, certo? O que eu falei? Tem que ter um ponto em Y que tem interligação com X. Está vendo aqui, ó, no ambiente escolar, tais habilidades interliga a palavra habilidades socioemocionais que estava aqui. Para você não ter que repetir habilidades socioemocionais, tudo novamente, toda essa expressão. Você faz de modo mais econômico no meio dessa interligação, tá bom? Tudo bem? Olha só, atividades escolares envolvidas em grupos são uma ferramenta poderosa de aprendizado que oferece diversos benefícios para os alunos, tanto no âmbito acadêmico quanto no pessoal. Tratando-se especificamente de benefícios pessoais, ó, pessoais fica ligado aqui, né, no âmbito pessoal. Tá vendo? Certo? Ah, eu tenho coesão, né, por acréscimo, ó, também. Que aqui tá falando, né, falando sobre o que as atividades em grupo fazem, então, quer dizer, o que elas também constroem, o além disso trazendo acréscimo, tá vendo? O ademais porque vai entrar com mais uma informação, tá bom? No outro parágrafo. Então você tem que sempre fazer essas costuras, certo? Perfeito? Show. A banca analisa, embora a grade não tenha sido expressiva, mas subentende-se na dissertação argumentativa, ela pode fazer essa escolha, né? Não é que ela tem que dizer isso para você, mas ela pode fazer essa escolha. Ela analisa também, gente, a questão da proposta de intervenção. O que é uma proposta de intervenção? Ora, você está trabalhando uma problemática, que é o quê? É a escola, né, ser um ambiente de ampliação de habilidades socioemocionais. Então, você vai dizer por que ela amplia, como ela amplia e tal. E aí você precisa, então, você vai ver que os textos motivadores falaram sobre o cenário da Covid. Então, o cenário da Covid é um problema para esse ambiente socioemocional que deixa de funcionar num determinado momento, né, por conta das aulas remotas. Né, os alunos não vão para esse ambiente. O que acontece? Aqui na conclusão do texto, você precisa trazer, não é, alguma coisa que vá trazer, que vá falar sobre uma intervenção de melhoria. A intervenção pode ser uma intervenção de abrandamento, né? Pode ser uma intervenção de sanar uma causa, ou seja, excluir, né, essa causa, erradicar essa causa, mas pode ser também uma sugestão de melhoria. Então, para você conseguir a totalidade dos pontos da Consulplan, você também tem que ter esse olhar, tá? Então, eu estou falando para vocês de muita coisa que fica lá para trás e que a gente não sabe, né, sobre a questão temática. Então, aqui vem para você, olha só, essa ideia. Aqui diz assim, ó, portanto, né? Portanto, é preciso compreender que a escola não é somente um ambiente de transmissão de conteúdos. Você vai ver que um dos textos motivadores fala sobre isso. Você não está copiando o texto motivador, você está pensando a ideia, tá certo? Você está ali trabalhando a ideia. Aí você vem e diz, ó, a escola é um local de socialização, de troca de sentimentos, de compartilhamento de ideias, de abertura ao novo, necessária a crianças e adolescentes. Então, quer dizer, você tratando das questões socioemocionais aqui, reiterando essas questões com outras palavras, né? Aí ficou repetido aqui, ó. Logo, então vou trocar, tá? Logo, diante de situações de isolamento dos alunos, como a que ocorreu com a fase de emergência da Covid, é preciso disponibilizar ambientes virtuais de aprendizagem amigáveis e intuitivos para facilitar o uso e manter a constante interação entre professores e alunos. É preciso, sobretudo, ou seja, mais do que isso, oferecer condições de acesso remoto a estas plataformas, para que alunos e professores de baixa renda, não é,
para alunos e professores de baixa renda, a fim de se evitar que a desigualdade de oportunidades prejudique a manutenção da escola, mesmo em tempos de profunda crise. Então, quer dizer, você chamando atenção para algo mais grave, né? Ou seja, o que é preciso fazer numa situação como aquela, né? Para que a escola continue sendo esse ambiente mesmo de forma remota? Oferecer uma plataforma de fácil acesso, intuitiva, que os alunos fiquem ali interagindo, tenham gosto por interagir, né? Oferecer condições de acesso, porque muita gente pobre desistiu de estudar, não tinha nem um ambiente em casa, né? Todo mundo compartilha os mesmos espaços, às vezes é um ou dois celulares apenas para todo mundo, não é? Então foi isso. Aí veja que isso aqui é uma proposta de melhoria, tá bom? Certo? Então, gente, a redação do Consuplan, ela passa, né, assim, resumindo para vocês, por estes dois mundos, tá? Que é a questão para você tirar 100, tá certo? Uma introdução objetiva e precisa, né? Que você vai utilizar termos do tema mesmo, vai direto ao assunto. Ela precisa de que você apresente argumentos ainda na introdução selecionados e organizados, certo? Você precisa, né, ao tratar desses argumentos, na hora que você vem para o desenvolvimento, ampliar esses argumentos de acordo com a ordem que eles foram apresentados. Então, a gente vai ver a ampliação aqui no desenvolvimento. Vou mostrar aqui para vocês. Veja só. Aqui nós temos, ó, como que as habilidades socioemocionais podem ser ampliadas na escola? Atividades em grupo, projetos interdisciplinares. Foi a ordem da redação original. Então vamos lá. As atividades escolares envolvidas em grupos são uma ferramenta poderosa de aprendizado que oferece diversos benefícios para os alunos, tanto em âmbito acadêmico quanto no pessoal. Tratando-se especificamente, você vai tratar do âmbito pessoal, né? Dos benefícios pessoais. Cumpre observar que tais atividades envolvem habilidades socioemocionais porque melhoram a comunicação e ampliam as formas de expressão. Ponto, calma, não precisa sair explicando tudo de uma vez. Os grupos também, tá vendo aqui um nexo aditivo, para você manter a coesão, a interligação? Os grupos também podem tornar os alunos mais colaborativos e empáticos. Explique, visto que estes são estimulados a dividir responsabilidades e a compartilhar sentimentos. Quer mais um argumento? Quero. Então, calma. Além disso, os alunos podem desenvolver habilidades de liderança, como tomar decisões e manter a equipe motivada. Né? Bacana, você falou sobre a atividade escolar em grupo. Por que ela amplia a habilidade socioemocional na escola? Agora você vai falar sobre projetos interdisciplinares. Então, você vai trazer mais informação. Ó. Ademais, agora no outro parágrafo, porque você está tratando de projetos interdisciplinares. Aqui não pode entrar mais nada, só projetos interdisciplinares, certo? Então, vamos lá. Importa frisar que os projetos interdisciplinares de aprendizado permitem aos alunos compartilhar conhecimento e aprender uns com os outros. A comunhão de saberes diferentes é importante para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, como a compreensão mútua, o derivado do compartilhamento de diferentes saberes, a criatividade e a vontade de inovar. O que em um cenário de crise como a crise pandêmica como a da Covid, traz diversas lições, né, como a corrida contra o tempo, feita por cientistas de várias partes do mundo para encontrar a cura, para salvar as pessoas, né? Até colocaria aqui a fim de salvar as pessoas. Aqui, gente, eu reproduzi como estava, né? Eu vou fazendo ajuste para ficar bonitinho para vocês aprenderem com redação pretérita. Então, veja só. Quando você observa, cada parágrafo trata de um só assunto. E você não vai para outro parágrafo continuando o assunto do anterior, não. Você vai acrescentar outra informação, uma informação nova, tá? Perceba que a banca vai observando o quanto você dialoga com o texto motivador. Tem texto falando sobre Covid lá, você não está copiando esse texto, você está trazendo aquela situação da Covid para aqui, certo? E o quanto você inova. Onde é que você inova? Ao falar de atividades em grupo, ao falar de projeto interdisciplinar, porque nada disso tem lá para cima. Isso se chama critério de informatividade. É o caminho para você tirar total, tá? Na discursiva, tudo bem? E aí você vai concluir. Lembrando, a conclusão pode sim resumir os assuntos principais? Pode. Tanto que a conclusão resumiu aqui de certo modo. Ela trouxe um resumo do que seriam essas habilidades socioemocionais conforme se começou o texto,
Tudo bem? Fazendo aqui uma interligação entre as partes, ó, que é o que nós chamamos de continuidade, né? Mas ela traz, e aí é uma questão do próprio Instituto Consulplan, ela traz o que? Ela traz propostas de melhoria dessa situação, né? Como melhorar para outras crises de repente, tá certo? Então é isso. E mais, volto a dizer, se você tiver conceito, né, vá trabalhar conceito, porque a banca valoriza conceitos, tá bom? Certinho? Profa, em termos temáticos, você falou que a Consulplan gosta muito, né, de temas assim mais próprios ou temas bem atuais. É aquilo que eu falei. A banca poderia dar um texto aqui, gente, falando sobre a tragédia no Rio Grande do Sul, né? Aqui falando sobre as queimadas na Amazônia e de repente te trazer alguma coisa questionando sobre a alteração climática. E aí você pode, igual foi mencionado da Covid aqui nesse texto, trazer os efeitos, né, por exemplo, do aumento do aquecimento global, traz os efeitos e aí quando você traz os efeitos, o que você prepara, né, para você fazer? Você pode fazer uma interligação com o que foi falado, mas não é interligar falando no texto acima, não. A gente não usa esse tipo de expressão, não, tá? A gente vai direto na fala, numa situação como aconteceu no Rio Grande do Sul, tá certo? Das enchentes, parará, pererê. Então, quer dizer, aí você junta um fator com outro, tá bom? Então é sobre isso. E com relação, gente, então, isso seria o tema atual. Quando a gente, no caso, por exemplo, do TJ Maranhão, que é Tribunal de Justiça, se a banca for apresentar temas que são próprios da área da justiça, o que ela vai fazer? Ela sempre gosta da ideia de desafio e perspectiva. Ou ela vai trazer um desafio, que são os problemas, ou as perspectivas, ou seja, o olhar, né? Como o Poder Judiciário é visto, tá? A partir de que ângulo? Como é que ele é entendido pela sociedade, né? Ou por quem está escrevendo. Então, ou ela pode trabalhar aqui a questão dos direitos e garantias fundamentais também, porque a justiça, né, ela garante, em tese, ela deveria garantir esses acessos. Então vamos lá. Em termos de desafios e perspectivas do Poder Judiciário no Brasil, se é um tema, né, como o TJMA, o que a banca pode trazer aqui? Ela pode trazer, por exemplo, desafios como morosidade, os problemas estruturais, né, que no campo dos desafios. Os problemas estruturais da justiça, né, a carência, às vezes, de servidores, a questão da inclusão social, né, justiça, muitas vezes as pessoas não vão à justiça, por quê? Porque não tem informação, muitas vezes existe custo, e claro que tem justiça gratuita, mas também existem os custos, né, existe uma complexidade de linguagem que o povo fica assim, um tanto acanhado, né, de procurar a justiça. Você tem temas, né, como a questão da independência e imparcialidade do Poder Judiciário, a banca pode questionar isso em termos de desafios, né, perspectivas. Como é que se dá essa imparcialidade, essa independência? Será que sofre interferência política? Né? Será que sofre interferência dos meios midiáticos? Quantos juízes decidem pelos meios midiáticos? Eu vou dar um exemplo. Teve aquela questão da moça, né, que entrou com o tio dela ali morto na agência, ela foi presa bem muito rápido. E na mesma época havia o jovem do Porsche, né, que matou um trabalhador, né, de aplicativo. O juiz negou por 3 vezes o pedido de prisão desse jovem. Precisou de a matéria passar no Fantástico da Rede Globo para que ele fosse preso. Então, quer dizer, às vezes as decisões sofrem, né, vamos dizer assim, uma intervenção midiática, de certo modo, né? Nesse caso, foi uma intervenção por uma justiça, certo? O rapaz realmente ele matou uma pessoa, está mais que provado, né? Existe também, né, a própria questão das fake news, que faz com que magistrados se sintam afetados, né? São muito atacados o tempo inteiro e tal. Tem a questão da proteção aos magistrados, porque às vezes o cara está julgando um processo ligado, por exemplo, traficantes super, né, super perigosos e tal, criminosos aí de alta periculosidade, e o cara tem preocupação com a proteção dele, então, né, esse profissional tem essa preocupação. Então você tem essa independência e imparcialidade do Poder Judiciário que sofre esses eventos. A banca pode questionar isso para vocês em uma proposta temática, tá? O uso de novas tecnologias no Poder Judiciário também a banca pode. A gente está numa época de, gente, tecnologia tem sido cobrado em tudo que é lugar.
certo? Tudo que é lugar para diferentes áreas, então você tem que pensar a sua área sempre o seguinte, pensar o que na sua área é desafio, o que é perspectiva, o que é um olhar, pode ser um olhar de melhoria, pode ser um olhar de cenário, né? Como que aquilo se encontra, tá certo? Então a gente está, por exemplo, numa época de tecnologias disruptivas como inteligência artificial, tá certo? Os grandes bancos de dados e tudo, né? A computação nas nuvens, a robótica. Então, como que isso entra no Poder Judiciário? De que forma isso tem entrado? A entrada tem sido lenta ou não? Tem inovado o Judiciário? Como que isso acontece? Né? E direitos e garantias fundamentais, pessoal, sempre em concurso público, qualquer concurso público, a banca cobra temas ligados a direitos e garantias fundamentais. A banca pode trabalhar a questão dos direitos humanos na era digital, porque a gente tem, sim, inteligência artificial pode produzir racismo? Pode. Hoje a gente tem as plataformas, né, com muita produção, muito espalhamento de fake news e afeta direitos e garantias fundamentais, tá certo? Porque ali muitas vezes tem por trás uma série de crimes, tem crimes contra a saúde pública, né? Tem crimes contra a honra das pessoas, etc. Você tem violação da privacidade, tem discurso de ódio sendo divulgado, né? A gente tem a questão do, por exemplo, ali também direitos e garantias, a questão do racismo ambiental, que tem muito a ver com as crises ambientais que nós temos, então tem que ler sobre esse assunto, tá, pessoal? Por exemplo, no Rio Grande do Sul, muita gente, assim como o presidente da República, não tinha noção de que no Rio Grande do Sul havia pessoas pretas assim em massa. E quando aconteceu, né, todo o problema que houve lá, se viu, e o comentário do presidente Lula foi nesse sentido, olha, eu não sabia que tinha tantas pessoas pretas, ou seja, isso mostra que pessoas pobres e pretas moram muito mal, moram em ambientes com pouca resistência, né, a intempéries, certo, da natureza. Então, existe a questão do racismo ambiental que é muito forte para cair nos temas, né, do ano. O direito das mulheres sempre é cobrado, o direito das mulheres, o problema que as mulheres enfrentam, assédio, as violações, né, de todas as formas, a questão da representação política das mulheres, a presença das mulheres em cargos, né, bem valorizados, isso é questionado, tá certo? Então, a ideia, né, da mulher, das políticas públicas para a mulher, como é que isso tem avançado, tá certo, no Brasil? O direito das pessoas com deficiência é outra questão também que a banca pode cobrar de vocês, que é a questão do direito de acesso aos espaços públicos, o direito de acesso à comunicação, não é? O direito de acesso para os espaços públicos seria a escola, trabalho, não é? O seu direito à locomoção, tá certo? O direito a serviços, né? Acesso a serviços públicos adequados, de um modo geral, à saúde. Então, seriam temas típicos da área da justiça. E não só da justiça, mas, como eu disse para vocês, temas típicos de um modo geral, tá bom? Então, espero ter dado bastante dicas aqui, vocês terem compreendido a redação do Instituto Consulplan. Quem vai seguir conosco vai seguir estudando. Se você gostou, não é? Quer ser nosso aluno, embaixo desse vídeo tem toda a descrição para você entrar em contato, conversar com a gente, ter aquele descontinho especial e estudar, tá? Se não segue pelas redes, né? Se inscreva no canal, a gente está sempre deixando aqui dicas, tá certo? Dê o seu joinha, porque é um feedback de vibração positiva, tá? Você passa, né? E eu te ensino mais, tá bom? Aliás, eu te ensino mais e você passa. Beijo!